Bom dia! Chega mais que tá começando mais um Manhã Diversa para você. E claro, bom dia para minha companheira de todas as manhãs, Roberta Helley. Bom dia, Mariana Zacaron, e bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Quinta-feira, dia 9 de junho, e como é bom ter essa companhia aí do outro lado da telinha, acompanhando tudo que a gente preparou para você hoje. Mal de Parkinson, um distúrbio neurológico que afeta o movimento e causa tremores crônicos. Esse vai ser um dos assuntos do programa de hoje. O número de trabalhadores terceirizados vem aumentando a cada ano aqui no Brasil. E quais são os direitos desse tipo de funcionários? Você vai descobrir com a gente aqui no Manhã Diversa. E nós queremos a sua participação. Mande pra gente suas perguntas, comentários e, por que não, uma foto sua assistindo a gente aí da sua casa. O nosso WhatsApp você já conhece, mas não custa repetir. É 32999397416. Receita que veio lá do centro-oeste brasileiro, mais precisamente de Quirinópolis, no Goiás. A terra da pamonha trouxe pra gente a Chica Doida. E você vai aprender juntinho comigo hoje aqui no Bora Hangar. Ficou com vontade de aprender? Então vem com a gente, porque o Manhã Diversa tá começando agora. Mãos tremendo continuamente, esse é o sintoma mais conhecido do mal de Parkinson, uma doença neurológica degenerativa que pode aparecer a partir dos 55 anos. A principal causa do mal de Parkinson é a morte de células do cérebro relacionadas ao controle dos movimentos. Mas quem vai dar mais detalhes sobre essa doença é o médico neurologista Tiago Cardoso, que já está aqui com a gente no estúdio. Doutor Tiago, seja muito bem-vindo e bom dia. Obrigada por vir participar do programa com a gente. Bom dia, Mariana. Obrigado aí pelo convite. Bom dia, Roberto. Pra gente começar, então, explica pra gente o que é a doença ou o mal de Parkinson. A doença de Parkinson, hoje, ela é a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente, né? Só perde da doença de Alzheimer, né? Acima das pessoas com as pessoas acima de 65 anos, né? Então, é uma doença que tem uma importância muito grande, né, em termos de saúde pública. E é uma doença caracterizada realmente por sintomas predominantemente motores, como vocês já mencionaram. O mais comum, né, de se associar à doença de Parkinson é um tremor que acontece no repouso, né? A pessoa fica com um dos lados do corpo, né, principalmente as mãos, tremendo, né? E, como vocês dizem, é um tremor já de longa duração, tremor crônico, né? A característica principal mesmo da doença é uma lentidão, na realidade, dos movimentos, né? Então a pessoa vai se tornando mais lenta para fazer as atividades diárias, né? Essa redução acontece tanto na amplitude do movimento quanto na velocidade do movimento, né? Vai ficando tudo mais lento e mais difícil na vida desse paciente. E quais são, então, as possíveis causas para essa doença? Veja, Roberta, não temos uma causa definida para a doença, sabe? Existem fatores genéticos associados, existem fatores ambientais dos mais variados, né? Existe aí desde questões de exposição a agrotóxico, pesticidas, sabe? A poluição ambiental. Então, assim, infelizmente a gente ainda não tem assim, a definição da causa, né? Mas acredita-se que essa combinação de fatores genéticos com fatores ambientais possam induzir uma série de alterações nas células, né, gerando a morte desses neurônios. Explica pra gente um pouquinho o que ocorre no cérebro da pessoa que tem a doença de Parkinson, quais que são as mudanças que acontecem ali que causam a doença? Exato. Por essa interação genética e ambiental, você tem principalmente a morte de neurônios numa região do cérebro conhecido como substância negra, na região do mesencéfalo, que é no tronco encefálico, bem posterior aqui no cérebro. E nessa região você tem uma destruição ali de neurônios ricos em dopamina, que levariam dopamina para o restante do cérebro, entendeu? Então, assim, a associação que se faz mais real com relação à fisiopatologia da doença de Parkinson é uma deficiência de dopamina, que é responsável pelo movimento, sabe? Mas hoje em dia a gente sabe que existem também outros neurotransmissores, como serotonina, noradrenalina, né, histamina, vários outros neurotransmissores que também estão envolvidos na fisiopatologia da doença e que também estão deficientes por causa dessas mortes de neurônios, né?
Então não é apenas um neurotransmissor, a dopamina, mas são vários neurotransmissores envolvidos. E aí, então, essa perda de neurônios vai levar, então, a quais manifestações, já que você falou que, né, você apontou aí a dopamina, o que isso vai modificar, então, na pessoa? Exatamente, a dopamina é um neurotransmissor do movimento, né? Então, se você tem uma deficiência desse neurotransmissor, o paciente vai perder a movimentação, assim, a movimentação vai ficando mais lenta, vai ficando mais deficiente, né? A movimentação voluntária nossa, né? Então, a manifestação cardinal da doença, mais importante da doença, seria, de fato, o que a gente chama de bradicinesia, uma redução da amplitude e da velocidade dos movimentos voluntários do paciente, né? Esse é um critério, assim, obrigatório para se pensar em doença de Parkinson. Além dessa lentidão, o paciente também fica com um tremor de repouso, que a gente já comentou, além de uma rigidez da musculatura, sabe? A musculatura fica com uma hipertônica, que a gente chama, né? Fica muito rígida, né? Os movimentos, além de lentos, você tem uma dificuldade na movimentação das articulações que ficam mais rígidas, enrijecidas, né? E esse paciente, devido a esse cortejo, né, de sinais e sintomas, está mais propenso, por exemplo, a ter quedas da própria altura, né? E com isso as consequências, né, de uma queda num paciente idoso, né? E a gente vai conhecer agora um caso que ficou famoso na mídia aí, né, por causa do mal de Parkinson, que é do ator e diretor Paulo José, famoso por diversos papéis que ele fez em novelas de sucesso, como O Sucesso Explode Coração e Por Amor. Ele conviveu durante quase 30 anos com a doença de Parkinson. Inclusive, Mari, no último trabalho dele na televisão, Paulo José interpretou um personagem que também sofria da doença. Foi na novela Em Família. Olha só. Paulo José morreu em agosto do ano passado, aos 84 anos, em consequência de uma pneumonia. Desde os anos 90, o ator lutava contra o Parkinson, doença que, segundo ele mesmo disse, encarava como uma coadjuvante de peso, mas nunca como protagonista. Em entrevista à Folha de São Paulo em 2014, Paulo José contou que descobriu o distúrbio dias depois de finalizar o especial de fim de ano do Você Decide, em dezembro de 1993. O trabalho exaustivo, aliado a uma falta de rotina regrada, contribuiu para o diagnóstico. O ator fez uma série de exames e tratamentos no Instituto Presbiteriano em Nova York, que é considerado referência do tipo no mundo. Sempre enfrentando a doença com bom humor, Paulo José nunca deixou de atuar. Continuando então o nosso bate-papo, o Parkinson, ele é hereditário, ele tem, né, essa tendência e é possível identificar caso a pessoa tenha a tendência de desenvolver essa doença precocemente? Essa é uma excelente pergunta, Roberta. A doença de Parkinson, na maior parte dos casos, ela é esporádica, ou seja, não tem essa hereditariedade, exceto nos casos de doença de Parkinson juvenil, aqueles que acontecem antes dos 20 anos de idade, e a doença de Parkinson de início precoce, aquela que acontece antes dos 50 anos de idade. Nessas faixas etárias, você tem mais propensão de ter fatores genéticos envolvidos e, eventualmente, fatores hereditários realmente. Então, se você tem um parente de primeiro grau, né, acometido também pela doença, né, e você desenvolveu a doença antes dos 50 anos de idade, pode realmente existir aí um fator hereditário que vale a pena ser pesquisado através de testagem genética. A gente viu aí que os principais sintomas são motores, né? Os sintomas motores costumam ser os primeiros a aparecer ou existem algum outro sintoma que pode surgir antes e já criar esse alerta de que possa ser mal de Parkinson? É uma outra excelente pergunta, né? A doença de Parkinson não tem apenas sintomas motores, ela tem também sintomas não motores dos mais variados. E a pergunta ela é interessante porque os sintomas não motores eles podem preceder os sintomas motores realmente da doença. Então, antes do indivíduo começar com tremor, antes do indivíduo começar com a lentidão, ele pode ter, por exemplo, um quadro depressivo de longa data, ele pode ter uma redução do olfato e não conseguir perceber o cheiro das coisas de muito tempo atrás, sabe? Antes de começar os sintomas da doença. E outras manifestações, inclusive com distúrbios de sono também. E essas manifestações dos distúrbios do sono, a mais comum é um transtorno conhecido como transtorno comportamental do sono REM, em que o indivíduo, ele normalmente durante o sono REM, ele não tem tônus muscular, então ele sonha e não consegue interpretar o que está sonhando. O paciente com doença de Parkinson,
ele tem esse distúrbio comportamental do sono REM, e aí ao invés dele perder o tônus muscular durante o sono, ele permanece com o tônus muscular durante o sono. E aí com isso ele passa a ter sonhos muito vívidos e pesadelos e começa a interpretar isso e às vezes faz diversos movimentos na cama, grita, bate às vezes na própria esposa, de forma que a esposa tem que até mudar de cama para deixar o paciente, né, dormir sozinho. Esse distúrbio comportamental do sono REM é um dos fatores preditores mais específicos realmente para a doença de Parkinson, né? Então aquele paciente que ainda não tem tremor, que ainda não tem rigidez, não tem a lentidão do movimento, mas tem esse distúrbio do sono específico, né? É um indivíduo que tem um fator de risco aí realmente que pode se transformar na doença de Parkinson ao longo dos anos, né? E durante a doença de Parkinson em si, você tem ali também diversas outras manifestações não motoras, né? Como, por exemplo, a depressão, a ansiedade, novos distúrbios do sono, como insônia, né? Você pode ter também um distúrbio chamado de desautonomia, que é o sistema nervoso autônomo responsável por nossa pressão arterial, frequência cardíaca. Isso também pode se alterar ao longo da doença. Então, quando a gente fala da doença, a gente já logo liga a essas consequências motoras, né? E aí, quando a gente fala de movimento, é possível trazer isso para dentro? Por exemplo, isso vai influenciar no movimento gastrointestinal, movimentos internos da pessoa? Sim, sim. Essa lentidão, né, acontece também na peristalse intestinal, na movimentação intestinal, de forma que a constipação intestinal é um outro sintoma não motor que esses pacientes apresentam, inclusive antes do desenvolvimento dos tremores e da lentidão do movimento, né? Doutor Tiago, a gente vai para um rápido intervalo para a gente chamar o pessoal de casa, então, para participar do nosso bate-papo. Então, fica aí o convite, porque na volta a gente vai continuar falando sobre o mal de Parkinson. Então, aproveita esse tempinho para mandar sua pergunta para a gente pelo nosso WhatsApp. O DDD é 32, o número é 999397416. Ou pelo Instagram, @TVDiversa. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a Manhã Diversa dessa quinta-feira, agora são 10h15 e hoje a gente fala aqui no programa sobre o mal de Parkinson ou doença de Parkinson. E o nosso convidado é o Dr. Tiago Cardoso, que é médico neurologista. Dr. Tiago, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. E no bloco anterior a gente já comentou que a maior prevalência da doença surge a partir dos 55 anos de idade. Mas você teria como traçar para a gente um perfil de quem são esses pacientes? Qual é mais comum em homens e mulheres? Se existem possibilidades de pessoas mais jovens terem a doença? Se nesse grupo existe algum perfil também que distingua? Como que é? A grande maioria dos indivíduos com doença de Parkinson são aqueles acima de 65 anos de idade, né? O grande grupo de pacientes aí com doença de Parkinson. O grupo de doença de Parkinson juvenil, menor que 20 anos, é o mais raro deles, né? E aí realmente tem um forte componente genético, hereditário. E a gente tem visto, até com cada vez mais frequência mesmo, o grupo abaixo dos 50 anos, sabe? São pacientes jovens, né? Em plena capacidade laborativa, que começam a desenvolver também a doença de Parkinson aí antes dos 50 anos. Há um discreto predomínio no sexo masculino, quando comparado ao sexo feminino, com relação aí ao desenvolvimento da doença de Parkinson, né? E, doutor Tiago, sempre que a gente traz aqui temas relacionados ou a transtornos ou a outros problemas de saúde, fica muito claro o quão importante é o diagnóstico precoce. Então, vamos tratar sobre isso agora, né? Qual que é o exame específico? Existe algum exame para a pessoa detectar isso? Já que na maioria dos casos, quanto antes, melhor, né? Sim. Mais chances aí de não deixar desenvolver, evoluir tanto, né, a doença ou o transtorno. Sim. Bom, essa é uma pergunta que se tem, pesquisadores têm feito com bastante frequência e têm estudado isso, bastante detalhes, sabe? Assim, como tentar chegar a um diagnóstico antes do desenvolvimento dos sintomas motores, para que se possa fazer alguma
alguma abordagem, né, alguma terapia aí para que se evite, né, esses sintomas motores, né? Mas isso, infelizmente, até o momento a gente não tem uma resposta assim, de como conseguir esse diagnóstico, né, o mais precoce possível. Eu comentei sobre o transtorno comportamental do sono REM, que é um fator preditor da doença, né? Tanto é que alguns pacientes com transtorno comportamental do sono REM entram nessas pesquisas, né, à procura, né, como eles têm alta chance de desenvolver doença de Parkinson, né? Então tem pesquisas já envolvendo o tratamento, né, desde esse momento do desenvolvimento desses transtornos de sono, né? Então isso assim ainda é uma área em investigação aí dentro da doença de Parkinson, né, a pesquisa de biomarcadores, né, ou seja, o que poderia denotar que aquele indivíduo vai desenvolver os sintomas motores da doença, né, e o que pode ser feito nesse momento, nessa fase da doença, né. Então, até, assim, do ponto de vista prático, né, o que a gente faz para tentar diagnosticar essa doença é monitorar mesmo o desenvolvimento de tremor, de lentidão, né. Um dos sintomas mais precoces, por exemplo, é uma perda que a gente chama de, quando a gente vai andar, né, a gente balança os braços, né, de forma igual, natural, né, naturalmente um lado igual ao outro, né. Então, quando você percebe que um braço não tem balançado tanto quanto o outro, né, esse é um dos sinais mais precoces durante a marcha, assim, que a gente observa num paciente que está desenvolvendo doença de Parkinson. Então, é o olhar clínico mesmo, é acompanhar. E como que é o tratamento da doença de Parkinson? Existe cura? Existe uma forma de talvez controlar ela a ponto de ela ser quase indetectável? Como que é o tratamento, as opções de tratamento que existem para essa doença? Perfeito. É uma doença que não tem cura, né? É uma doença neurodegenerativa, assim como a doença de Alzheimer, a gente não tem a possibilidade de cura para a doença, né? Ela, infelizmente, inexoravelmente, ela progride, né? O que se tem hoje disponível do ponto de vista de tratamento são estratégias, né, que trazem uma melhor qualidade de vida a esse paciente com a doença, né? Então você tem estratégias medicamentosas, né? Existe inclusive a grande maioria dos medicamentos são até disponíveis pelo Sistema Único de Saúde, né? O paciente consegue esses remédios gratuitamente, né, na Secretaria Estadual de Saúde. Além do tratamento farmacológico, se une aí um tratamento multidisciplinar, né, devido a essas inúmeras manifestações que podem ocorrer. Então, você tem tratamento fisioterápico, fonoaudiólogo, né, com psicólogo, com nutricionista, né, e psiquiatra e outros profissionais. Além de um tratamento cirúrgico, existe também uma abordagem cirúrgica para a doença de Parkinson e alguns casos específicos também, né? Então, se divide aí nessas três principais estratégias, né? Um tratamento multidisciplinar, um tratamento farmacológico e cirúrgico. E no caso, então, do cirúrgico, quando que ele é indicado? Como que é feita essa cirurgia? Sim. A cirurgia é de um implante de eletrodo na profundidade do cérebro, nos núcleos da base, que são núcleos bem profundos no cérebro, né? Então, isso é guiado através de uma técnica em que se coloca né, um arco cerebral assim para se definir exatamente a localização, né, do núcleo, e aí se colocam eletrodos que conseguem modular esses núcleos lá na profundidade do cérebro, melhorando os movimentos, né? Essa cirurgia ela é indicada principalmente quando você tem um tremor que é refratário à medicação, né, um tremor que não melhora, né, a despeito de toda a medicação que se utiliza para a doença de Parkinson. E ela também é indicada quando o indivíduo começa a desenvolver algumas complicações do uso dos remédios da doença de Parkinson, né? O principal remédio para a doença de Parkinson é a levodopa, né? Tem dopa no nome aí de dopamina, né? Então é um precursor da dopamina que esses pacientes utilizam e ao longo, com o avançar da doença, né, essa levodopa ela deixa de fazer o efeito desejado, ela deixa de durar, quer dizer, o efeito dela deixa de ser tão duradouro e aí começam a aparecer algumas complicações, né? Essas complicações são conhecidas como flutuações do efeito, ou seja, ao invés de fazer o efeito 5 horas, 6 horas, passa a fazer 5 horas, 4, 3, 2 horas de efeito apenas, né? Então o paciente cicla muito, ele fica bem em on, que a gente chama, e aí de repente ele pode ficar em off, né, sem o efeito do remédio, entendeu? Então quando começam a aparecer essas complicações e elas se tornam de difícil manejo terapêutico, medicamentoso, é o momento da gente indicar para cirurgia.
né? E existe alguma forma de prevenção de desenvolver a doença de Parkinson? Olha, os estudos indicam que exercício físico, tá, é uma coisa que tem assim, ganhado um grande destaque na literatura, né, como uma medida preventiva. Existem poucos estudos, mas existem estudos com evidência clara de que o exercício físico, principalmente nas fases iniciais, precoces da doença, melhora, né, esse indivíduo em termos de qualidade de vida e pode, de fato, prevenir o aparecimento dos sintomas. Exercício físico é a chave, né? Eu acho que realmente quando a gente fala de qualidade de vida, todo mundo indica isso, essa combinação aí que parece ser básica, simples, mas que acho que muita gente tem dificuldade de colocar em prática, que é a alimentação saudável e o exercício físico, né? Pensando em exercício físico, existe algum mais indicado ou colocar o seu corpo em movimento já é válido? Exatamente, fazer algum tipo de exercício, sabe? Não tem nada assim específico. Qual exercício eu faço especificamente para prevenir a doença ou para melhorar meus sintomas? Não existe nada específico. Os estudos que avaliaram essa questão da prevenção e da melhora de qualidade de vida foram estudos com exercícios de moderada intensidade, feitos aí de 4 a 5 vezes na semana, sabe? Então, assim, é importante que o exercício tenha uma regularidade, né, e que seja feito né, com esforço realmente ali moderado, né? Não adianta só uma caminhada, seja feita 3 vezes na semana, e não é bem assim, né? Então tem que ser alguma coisa com moderada intensidade e com uma frequência alta. E além da atividade física, existe alguma outra atividade ou prática que a pessoa com mal de Parkinson pode incorporar no seu dia a dia para melhorar a sua qualidade de vida? Ah, sim, aí a questão vem também da alimentação, né? Já existem estudos dizendo que a dieta mediterrânea, né, é uma dieta que também favorece, melhoraria aí o controle, né, dos sintomas da doença. Existe também a questão da qualidade do sono, né? Ou seja, o paciente que dorme melhor também é um paciente que também vai acordar melhor e caminhar melhor com a doença, né? Além dos fatores psicológicos, né? A questão da depressão, da ansiedade, então é super importante lidar com esses outros fatores também. E existem, então, adaptações especiais, seja na casa ou no ambiente de trabalho, que pode facilitar a vida, então, de quem sofre com essa doença? Aí dentro das adaptações, né, estruturais do ambiente em que o paciente vive, o mais importante são medidas que previnem queda, né? Porque a gente está lidando com um paciente idoso, acima de 65 anos, que já tem uma lentidão. Com o avançar da doença, essa lentidão ela tende a piorar, a estabilidade da postura do indivíduo tende a piorar, e aí com isso o indivíduo fica mais propenso realmente a ter quedas, né? Então adaptações no banheiro, na hora do chuveiro, né? Na hora de tomar banho, então essas coisas são extremamente importantes, né? Assim, evitar muita escada dentro de casa, né? Por aí vai. E existem alguns sintomas da doença, né, que possam ser confundidos com outras doenças ou vice-versa, outras doenças que possam ser confundidas com o mal de Parkinson, que possa causar essa confusão aí, que tem sintomas parecidos? É uma pergunta interessante, Mariana. A gente recebe muito encaminhamento, por exemplo, de ortopedistas, porque o paciente procura o ortopedista inicialmente por causa de uma dor no ombro. Na realidade, é um braço que não balança adequadamente, fica muito grudado no corpo, então ele começa a reclamar de dor no ombro. E aí vai procurar o ortopedista, sabe? E aí o ortopedista acaba nos encaminhando porque percebe que o paciente tem uma redução da expressão facial, né, mostrando uma redução da movimentação, né, corporal, e aí tem-se a suspeita realmente da doença de Parkinson. Da mesma forma, né, como eu falei para vocês, os sintomas não motores, né, que precedem os sintomas motores, um deles é a depressão. Então esse paciente às vezes pode ficar no psiquiatra, sendo tratado de depressão, né, até que chega um momento que o psiquiatra percebe, não, ele está muito lento, as atividades estão muito demoradas, né, percebe a hipomimia da face, né, ou seja, essa redução da expressão da face, que é uma manifestação dessa redução da amplitude dos movimentos, e aí encaminha para o neurologista. Então, te dei aí 2 exemplos aí de que, né, no início pode ser confundido com uma simples dor no ombro, né, um ombro congelado, né, ou uma depressão, por exemplo. Doutor Tiago, enquanto a gente está conversando, o pessoal de casa mandou então a pergunta, Legal. as dúvidas para a gente. E a primeira é a seguinte, fazer uso do remédio, seja para depressão, seja para ansiedade, isso pode causar mal de Parkinson?
Essa pergunta veio da Irapuma de Ribeiro de Juiz de Fora. Ah, legal. Obrigado pela pergunta aí. Veja bem, medicações usadas para depressão, né, podem causar parkinsonismo. Não é a doença de Parkinson, sabe? Mas pode causar as mesmas manifestações motoras, né, de lentidão, de rigidez, podendo ter o tremor também. Mas não seria propriamente a doença de Parkinson, né? Aí a gente estaria falando de um parkinsonismo induzido por medicação, por drogas, né? Utilizadas aí para o tratamento da depressão, tratamento de esquizofrenia e outros transtornos psiquiátricos, né? Nossa outra participação é do Carlos Castro, aqui de Juiz de Fora. Ele diz o seguinte: bom dia, tenho calma que é uma palavra difícil. Neurocisticercose. Ele quer saber se isso pode levar à doença de Parkinson. Também é uma outra possibilidade de causar parkinsonismo, né? Aí seria um parkinsonismo secundário. Secundário é uma infecção, né? É uma neurocisticercose, né? Pode acontecer também. Interessante essa pergunta, né? Eu não tinha pensado como que isso pode realmente influenciar. Então, doutor Tiago, muito obrigada por tirar as nossas dúvidas, as dúvidas do pessoal de casa, né? Dessa doença aí que realmente afeta muita gente e principalmente afeta a qualidade de vida. Então, Claro. A gente tem que conversar sobre. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Roberta e Mariana. Muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalinho, na volta tem Bora Hangar e hoje a gente continua no nosso especial de receitas típicas juninas. Agora são 11h29 e a gente volta já já.